Bom dia a todos. Efésios, capítulo 2, verso 20, nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Fazendo uma retrospectiva da palavra do Senhor, nós encontramos no livro de Gênesis que Deus andava com seu povo. Vemos o exemplo de Enoque. Enoque foi um personagem que andou com Deus e Deus o levou para si. Depois, no Êxodo, Deus decidiu habitar com o seu povo. Mais para frente, nós vemos a presença de Deus no tabernáculo. Até que passaram-se um tempo, os pecados de Israel obrigaram a glória de Deus de partir, como foi o caso, no caso do exemplo no início do ministério de Samuel, quando o sacerdote Eli, o povo de Israel teve grande revés e foi dito a palavra Icabode, a glória de Deus se foi. Depois nós vemos a vontade do rei Davi de construir um templo, que foi concretizado pelo seu filho Salomão, e a glória de Deus habitou naquele templo. Mas Israel voltou a pecar e a glória partiu outra vez. A próxima habitação de Deus para com o seu povo foi através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habitação plena, como nós podemos ler em João, capítulo 1, verso 14, que nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que maravilha a presença de Deus no meio da humanidade. E os homens pregaram o Senhor Jesus na cruz. E hoje, por intermédio do Espírito Santo, Deus habita na igreja, o templo de Deus. Não habita em templos construídos por mãos humanas, nem mesmo nos templos da igreja, como foi o discurso de Estevão, conforme capítulo 7 de Atos, verso 48, ele diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o seu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Então aqui vemos que Deus habita no coração dos que creram em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo. E na igreja, quando nos estamos reunidos, o Senhor se faz presente, conforme o que Paulo acabamos de ler em Efésios capítulo 2, verso 20 a 22. Agora, o alicerce da igreja, ele foi lançado, como diz aqui nesses versos lidos, pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual a pedra angular,
a pedra principal é o Senhor Jesus Cristo. E esse é o fundamento principal do qual o verdadeiro cristão está alicerçado. Não é numa religião, uma religiosidade, não é em determinações humanas, não é através do misticismo, do ocultismo, mas Paulo é bem claro. 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra responsável pela integração da estrutura. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele uniu judeus e gentios na igreja. Essa referência ao templo era significativa, tanto para os judeus, que tinham a questão do templo construído por Salomão, restaurado no tempo de Zorobabel, e depois por Herodes, era uma referência. Assim também, quando Paulo escreve aos Efésios, os gentios que se converteram tinham como referência o grande templo da deusa Diana. Então, um dia, esses dois templos seriam destruídos, mas o templo de Cristo, conforme orientação do apóstolo Paulo, ele permanecerá para sempre, porque esse templo não é mais agora um lugar. Muitas pessoas, infelizmente, só buscam adorar a Deus quando estão indo para a casa de Deus, num lugar referencial, mas temos que entender que o nosso corpo é o lugar de adoração a Deus, independente do momento de culto. O nosso culto deve ser ininterrupto, deve ser constante, porque esse templo permanecerá para sempre até a nossa partida deste mundo ou a volta do Senhor Jesus Cristo, que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e a igreja somos nós. O Espírito Santo, então, ele realiza esta obra pegando várias pedras mortas no poço do pecado. É o que nós entendemos na nossa situação antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo. A nossa situação era assim. O salmista dizia no Salmo 40, verso 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora nós estamos numa situação em que estamos sendo construídos. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos como pedras vivas, pedras que são sendo encaixadas neste templo, bem ajustado, como diz, voltando para Efésios capítulo 2, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado. Essa palavra bem ajustado, ela é muito importante para a nossa compreensão, porque nós somos pedras brutas. Como é que uma pedra bruta vai ajustar com outra pedra bruta? Fica impossível. Mas quando cada uma dessa pedra bruta é trabalhada com o Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, vai sendo quebrada como um pedreiro, um exímio pedreiro, ele vai fazendo a sua parede, vai fazendo a sua calçada. Nós vemos que ele tem todo o cuidado, vai quebrando aqui, quebrando ali, até que aquele piso, aquela pedra se encaixe uma na outra. Assim também é a vida de cada um de nós. E
nós quando ficamos brutos, como é que nós podemos ser encaixados no corpo de Cristo? É isso que Paulo está dizendo aqui, como corpo de Cristo, de modo que cada parte cumpre o propósito determinado por Deus. Se não deixamos Deus trabalhar, não fazemos parte desse templo santo no Senhor. Mas quando somos maleáveis pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo encaixados. Então, ao fazer uma retrospectiva do que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 2, não podemos de louvar a Deus pelas obras da sua graça em favor dos pecadores, por meio do Senhor Jesus Cristo. Paulo, no começo desse capítulo, nos disse que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. E agora Jesus nos reconcilia, nos coloca em seu templo. Nem a morte podem derrotar a graça de Deus. Ele, porém, não apenas nos salvou individualmente, como também nos incluiu em sua igreja coletivamente. Que privilégio, então, podemos dizer, fazer parte do plano eterno de Deus, porque esse plano não é uma invenção humana, é algo que encontramos na palavra do Senhor, e se realmente somos pessoas convertidas, nascidas de novo, nós temos que nos submeter a este plano eterno de Deus. Então, podemos dizer, você já experimentou pessoalmente a graça de Deus em sua vida, prezado ouvinte? Você se encontra espiritualmente morto e afastado de Deus? Você já creu no Senhor Jesus Cristo e recebeu a vida eterna, que somente Jesus pode dar? Se você não tem essa certeza da sua situação espiritual, então gostaria de animá-lo a se entregar ao Senhor Jesus Cristo pela fé e crer nele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a promessa da palavra do Senhor. Então, o exemplo de Israel como nação, talvez você tenha recebido vários privilégios espirituais. Israel recebeu esses privilégios. Podemos ver na história do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas, como no caso de uma pessoa que nasceu no lar cristão, foi orientado, foi ensinado a servir ao Deus verdadeiro, mas talvez você tenha rejeitado o Deus que os concedeu todo este privilégio. Ou talvez você seja uma pessoa como os gentios, não tinha nenhum conhecimento, mas você continua afastado de Deus para viver deliberadamente em pecado, em desobediência. Em qualquer desses casos, não há distinção, como diz a palavra de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que fazer? Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Uma outra situação, se você já é cristão, está levando outros à fé cristã, isso tem acontecido? Como alguém que foi ressuscitado dentre os mortos, você está andando em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 6. Então nós devemos compartilhar as boas novas da paz com Deus com os que ainda
estão, infelizmente, afastados. Quando a pessoa não está com Cristo, ela está em guerra com Deus. Ela está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da condenação de Deus. Então, é nossa missão levar as boas novas. O Senhor Jesus Cristo morreu para promover essa reconciliação. Então devemos viver de modo a tornar a mensagem da reconciliação algo pessoal, algo que realmente o Espírito Santo de Deus haja no coração e promova uma revolução. Nós temos o que Paulo nos disse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, o ministério da reconciliação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Somos seus embaixadores por parte de Cristo. Somos nomeados embaixadores. Hoje vemos uma nova equipe de governo sendo feitas e cada um dos que são chamados, comissionados, devem estar muito felizes. Mas nós, cristãos em Cristo Jesus, temos um privilégio muito maior. Nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então esse é a nossa grande mensagem. Estamos aqui para cumprir esta missão. Somos seus embaixadores com relação ao Evangelho da paz. E nossos pés devem estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Que Deus nos dê esse entendimento e que possamos formar este edifício bem ajustado que cresce para templo santo no Senhor, porque nós somos morada de Deus no Espírito. Que Deus te abençoe. Amém.